Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje nós temos uma convidada incrível que eu vou apresentar para vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Janaína Freire, a internacionalista pelo mundo. Se você ainda não me segue, segue aqui nas redes sociais. E hoje eu estou com a Suzana Sakamoto para conversar um pouquinho com vocês sobre a trajetória dela da bolsa de mestrado na China. Vocês não têm noção da bolsa incrível, da trajetória incrível dessa menina. Suzana, pode se apresentar, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal, e eu estou ansiosa para saber como que você foi parar aí hoje. Obrigada, Janaína. É um prazer estar aqui. Eu acompanho o Internacionalista pelo Mundo. Acho incríveis essas dicas que você dá, super importantes, inclusive. Então, falando um pouco sobre mim, eu sou formada em Relações Internacionais, né, pela Unesp, e eu sempre tive, digamos assim, uma preocupação e sempre tentei voltar um pouco minha carreira para o lado de impacto social, né? Isso sempre me chamou muito a atenção. E eu sempre, assim, tive dentro de mim uma ideia de legado. Então, o que eu queria deixar para o mundo? Qual era o impacto que eu queria ter na minha comunidade, no meu país, né? O que eu poderia oferecer também? O que o mundo precisa? O que eu poderia oferecer em termos de habilidades? Enfim, sempre pensei muito sobre isso. E eu acabei me encontrando no tema da juventude, né? Por vários motivos da minha história, pelo fato também de que a gente vive um momento muito importante hoje no mundo, que é o maior número de jovens, né? A gente tem 1,7 bilhão de jovens no mundo, o maior número, é um recorde. E aí eu comecei a pensar, quando eu entrei na faculdade, quando eu tinha 17 anos, quais seriam os jovens, os líderes que nós teríamos no futuro, né? E aí, o que demandaria, então, agora? Qual seria a preparação que esses jovens precisariam ter? E aí eu sempre procurei estudar muito sobre liderança, comecei a participar de conferências internacionais também, participei na Índia, na Noruega, né, na Suíça, lá na ONU em Nova York, enfim, sempre procurei ter essa postura ativa, inclusive por meio de bolsas de estudo, né, para realmente me inteirar dos debates de desenvolvimento sustentável, liderança jovem, e como que eu poderia fazer parte de tudo isso, né? Então, eu acho que essas conferências internacionais, essas bolsas de estudo, elas foram muito importantes para eu entender que o impacto que a gente tem não é só na nossa comunidade, mas no mundo, e que a gente pode sonhar muito grande, sabe? Que não tem fronteiras. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está sonhando grande demais. Pelo contrário, quem não sonha grande não arrisca, quem não arrisca não atinge os resultados, assim, aqueles que a gente não pode imaginar. Então, eu me formei em Relações Internacionais, mas como eu sempre tive essa preocupação com o lado social, eu criei uma ONG, que chama Acesso, né, por meio de um primeiro projeto, que é o Escreva Seu Futuro, que eu apresentei na ONU, recebi um prêmio, né, fui a primeira brasileira a receber esse prêmio, muita honra, recebi um investimento inicial para fazer justamente o quê? Ajudar jovens, né, órfãos, a desenvolverem habilidades socioemocionais, se prepararem para o mercado de trabalho com autoconhecimento, para que eles sejam autores da sua história. Então, a ideia é realmente esse empoderamento, mas não só em termos financeiros, né, ajudando eles a se inserirem no mercado, como também um empoderamento que pensa o autoconhecimento como chave para atingir todos os objetivos na vida, né? A gente fala muito sobre planejamento de vida também nas oficinas, e acho que um grande, assim, objetivo que eu comecei a entender durante a trajetória que a gente pode sonhar grande é que existem países que também compartilham os mesmos desafios que nós, né? E aí, como boa internacionalista, a gente sempre pensa nesse impacto global. E aí, o Escreva Seu Futuro, em 2019, ele se expandiu para a Índia. Então, atualmente, em 3 orfanatos, as oficinas são aplicadas, né? Tem um material Massa. didático que é utilizado lá, Caramba. muito legal, né? E assim, eu acho que uma mensagem que eu queria deixar sobre essa trajetória, como escreva seu futuro,
que além de, enfim, eu ser muito apaixonada por empreendedorismo social e encorajar todas as pessoas a investirem esforços nisso, sabe? Eu acho que é você pensar que você pode transformar muito a vida de pessoas quando você acredita num propósito, sabe? Certeza. Então, realmente, assim, foi transformador para mim. É... Nossa, gente, a gente Eu tá no meio da... acho, Suzana, uma coisa importante que você mencionou aí, só te interrompendo, é que Aham, você trouxe um perfil para essas vagas que você tentou, né? Você tentou diversos programas super interessantes pelo mundo. aham, Você trouxe justamente isso, o que eu posso fazer para impactar o mundo. E eu acho uhum, que um erro comum dos applications é que muitas pessoas tentam dizer assim, é o que eu vou ganhar com isso enquanto pessoa. E você inverteu exato. totalmente a situação e convenceu aquelas pessoas de que valeria a pena investir na sua trajetória, sabe? Aham, Eu acho que isso foi muito importante, pensando em termos de application e pensando em termos de empreendedorismo social. Cara, imagina se todo mundo contribuir de alguma forma com um projeto diferente como esse seu, o seu é sobre um assunto. Imagina quantos outros podem surgir pensando numa trajetória como essa sua, em termos de uhum, sustentabilidade, em termos de alfabetização. É como você falou, é pensando nos problemas que existem e como eu posso ser um instrumento de mudança diante daquilo tudo. Então, para exato. mim, a sua entrevista aqui era muito importante, porque eu acho que trazer uma pessoa que pensou sobre isso, que pode inspirar um número gigante de jovens, era sem dúvidas muito importante. Obrigada. Tem duas coisas que eu queria trazer um pouco, que eu acho importante. Um é a importância de a gente se reinventar, né? Sim. Dado as condições externas que impactam os nossos sonhos, as nossas ideias. E a outra coisa é que a gente precisa ter muito jogo de cintura. Então, o que que aconteceu? Por que que o meu projeto foi parar na Índia? Com a pandemia, eu não consegui aplicar as oficinas do Escreva Seu Futuro, porque a gente acredita em um método de ensino mais horizontal, então é por meio de oficinas e não de aulas, né? A gente acha que, enfim, o protagonista tem que ser o jovem no processo de aprendizado. Sim. Então eu precisei me reinventar, porque eu não podia aplicar as oficinas com a pandemia, não tinha como. E aí, eu ia parar o meu projeto? Claro que não. Então eu tive a ideia de condensar todas as oficinas em um material didático, interativo, que pudesse ser utilizado pelo próprio jovem, não necessariamente precisaria de alguém conduzindo esse processo para ele. Então, é um livro de atividades sobre assuntos do autoconhecimento e de entrada no mercado de trabalho. Então, eu acho que é muito importante pensar nisso, porque existem condições externas que a gente não controla, né? Então, a gente precisa realmente ter esse jogo de cintura para se adaptar. Sem dúvidas. E assim, você tocou num ponto que eu acho muito importante mencionar, né? Eu acho que essa carreira de internacionalista, ela também traz um pouco dessa bagagem. É claro que toda Uhum. área tem o seu desafio, todas as áreas têm situações que você precisa se reinventar, isso aí é lógico. Mas eu acho que ser internacionalista te tira muito da zona de conforto. É uma das coisas que eu acho muito positivo, porque é como se não existisse uma área pronta e perfeita para você seguir uma trajetória. Você tem que criar o seu trabalho, você tem que mostrar a importância dele, você tem que empreender, você tem que conversar com pessoas. É uma área que te impulsiona muito nesse aspecto. Então, eu acho que muitas pessoas, às vezes, não têm noção do quanto isso pode ser impactante para uma carreira. Então, eu acho que ser internacionalista provoca muito isso na gente. Pelo menos em mim também aconteceu muito dessa forma. Como eu vou me reinventar? O que, que eu posso fazer de diferente? E já ter a ciência disso desde o primeiro dia que você começa o seu curso, né? Exatamente, exatamente. E aí, uma outra coisa que eu queria dizer é a importância de a gente valorizar a nossa história e a gente desenvolver uma sensibilidade para perceber os temas que mais tocam a gente. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Eu visitava os orfanatos e eu percebia que, com 18 anos, né, esses jovens precisavam sair da instituição. E eles não tinham um caminho traçado, eles não tinham muitas vezes expectativas, né? Eles não se permitiam sonhar porque as condições externas eram muito difíceis, né? Então iam
para caminhos, enfim, que a gente conhece, né, e que o importante é evitar. Então, o que eu pensei? Quando eu entrei na faculdade, eu falei, quero trabalhar com impacto social, eu me recordei dessas vivências. Eu sempre brinco que vale a pena você fazer uma linha do tempo, a sua história, e realmente pensar quais foram os momentos mais marcantes, né? Porque é assim que a gente descobre os caminhos, quando a gente se conhece, né? O Então, autoconhecimento essa é experiência me fundamental. incentivou muito. Me incentivou muito a trabalhar com esse grupo. Então, por isso, valorize a sua história, veja os problemas que te tocam, as causas, porque muita gente me pergunta, Suzana, mas como você começou? Como que a gente começa? Não tem receita de bolo, mas tem algumas dicas. Sem dúvidas. E, gente, vocês já vão anotando isso aí que ela está falando, porque para vocês construírem um storytelling, é importante vocês pensarem nessa retrospectiva de vida para tentar pensar qual seria a sua missão, qual seria o seu projeto, qual seria a sua contribuição. Eu acho que, sem dúvidas, esse é o primeiro passo de tudo quando a gente pensa numa carreira como essa, porque a da Suzana, vocês não têm noção, ela vai contar tanta coisa ainda. Eu estou curiosa para saber como que foi esse processo do seu mestrado, como que você foi parar na Uhum. China. Gente, a bolsa dela é incrível. Nossa, então, realmente, assim, esse programa, ele é apaixonante, né? É o Schwarzman Scholars. Foi uma surpresa quando eu descobri que eu passei. Não esperava, realmente, mas aí que tá, né? A importância da gente sonhar, pensar alto, sonhar grande e acreditar no nosso sonho. Bom, como é que eu fui parar lá? Eu acabei traçando, assim, os últimos anos, desde os 17 anos eu sou muito engajada com o impacto social, né? Então fazem... Não posso contar, senão vocês vão descobrir a minha idade. Mas fazem alguns anos que, enfim, eu tento juntar experiências profissionais, acadêmicas, que têm a ver com juventude, tem a ver com impacto social e tem a ver com desenvolvimento sustentável, que são as áreas que, para mim, se interligam muito, né, para pensar nos tipos de líderes que nós teremos no futuro, e me chama muita atenção. Então, eu participei de muitas conferências, como eu contei para vocês. Eu participei especialmente de uma conferência que eu acho que vale a pena contar, que chama Youth Assembly, e ela acontecia na sede da ONU. Eu participei pela primeira vez como delegada, né, o que eles chamam de participante mesmo. Então, eu estava lá para interagir com outros 1.500 jovens de 190 países, né, e desenvolver soluções, né, para problemas que afetam o nosso mundo em escala local e global. E aí eu percebi que não tinham brasileiros nessa conferência, e isso me incomodou demais, porque eu acredito muito no potencial do jovem brasileiro, sabe? Eu acredito que O ele tem muito latino-americano, né, no potencial. geral, isso também me incomodava Exato. muito quando eu participava. Uhum, exatamente. E aí, eu tive essa ideia de querer mudar de novo o cenário e falei, eu quero trazer mais brasileiros aqui. E aí, o que eu fiz? Eu participei de um processo seletivo, fui uma das embaixadoras que eles escolheram, acho que foram 10 embaixadores que eles escolheram pelo mundo para aumentar a representatividade dos seus países, e comecei a fazer esse trabalho, né, que eu chamei de Jovens na ONU. Foi um projeto pessoal meu de incluir jovens brasileiros nessa conferência. E aí, Jana, é muito legal contar que o Brasil realmente ganhou muito espaço na conferência, né? Na 19ª edição, não tinha eu e mais 2 brasileiros. E aí, a primeira delegação tinha 26, depois 52, depois 83. Então, nós batemos vários recordes de serem a maior delegação de toda a história da conferência. Isso é incrível, né? Surreal. Então, só que passou um tempo e eu percebi que isso não era suficiente, não bastava eu abrir o caminho para os jovens participarem. Por quê? Porque uma viagem internacional, por mais que grande parte dos jovens conseguissem patrocínio da empresa que trabalhavam, da universidade, né, enfim, organizações também não governamentais, apesar de eles conseguirem esse patrocínio e fazerem vaquinha, demandava custos que muitas vezes eles não conseguiam completar. Então, eu tive a ideia de criar um programa de bolsas para que jovens em situação de
vulnerabilidade, né, social, mas que tinham um trabalho de impacto, pudessem participar da conferência. E aí o meu foco foi jovens afrodescendentes e a comunidade LGBTQI+, porque eu achava que precisava aumentar a representatividade desses grupos, sabe? E deu tudo certo, né? Porque, gente, acompanhar as redes sociais dela, inclusive vocês vão ver o Instagram dela aqui na tela, vocês vão ver que é sempre assim, são muitas novidades interessantes, são muitos projetos, ela é muito engajada, ela é um exemplo para vocês que estão assistindo esse vídeo, viu? Obrigada. Mas eu acho que é muito isso, né? Não tem a receita de bolo. E eu brinco que a gente aprende fazendo. Eu acredito muito nisso, como eu posso dizer, essa mentalidade de mão na massa, né? Com certeza. Porque, por exemplo, quando eu criei esse programa de bolsas, eu planejei e executei em 4 meses. Foi um grande desafio. Eu acredito. E eu fiz muita coisa sozinha, apesar de ter uma equipe de 3 pessoas, na verdade, que eram o meu braço direito, eu tinha que fazer muita coisa sozinha. Então, criar processo seletivo, divulgar, selecionar, ir atrás de parceria, né? Propor parcerias, negociar parcerias, pensar em divulgação, pensar em abordagem com imprensa. Tudo isso é muito difícil e a gente não aprende na universidade, a gente não aprende na escola, né? Então, por isso que eu sempre digo, ser curioso é muito importante para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. E eu tive que aprender. Então, do dia para a noite, eu falei, preciso aprender como é que faz isso, né? E aí eu também deixo essa dica de que a gente precisa aprender a falar com pessoas. Então, pedir para tomar um café com alguém, sabe? Perguntar se a pessoa tem um tempo para fazer uma call, enfim, né? Trocar mensagens. É muito importante que a gente sempre tenha mentores também, com quem a gente possa nos inspirar, possam ser fontes de informação também para a gente, né? Essas referências, construir ao longo da trajetória é extremamente importante, porque elas também te dão horizontes para você projetar o seu futuro, sabe? Sem dúvidas. E, gente, vocês estão entendendo a trajetória dela, né? Onde ela fez, tudo que ela fez para ela chegar onde ela está hoje, né? Que eu tenho certeza que toda essa caminhada fez muita diferença para o seu processo do application atual, não é isso? Sim, exato. Então, comentando um pouco sobre o processo do application. É, é um formulário, né, que você precisa preencher, e aí o que eles procuram descobrir é a sua história, entender como o passado, presente e futuro se ligam, né? Então, o que que a sua história tem a ver com o seu objetivo futuro, que tem a ver com China e tem a ver com o seu momento presente. Então, o que você está fazendo hoje, né, que interliga passado e futuro, e onde a China se encontra no meio disso tudo. Então, é muito importante que você tenha autoconhecimento, como eu falei, que você consiga juntar, né, digamos assim, esses pontos, e eles querem também saber sobre suas motivações. Então, o que que te motiva, sabe? O que que você quer alcançar? Quais são os seus planos? Como é que você se vê daqui 2, 5, 10 anos? Qual é o impacto que você quer ter no mundo, sabe? E aí, como que você pensa em executar esse plano? Porque não basta só sonhar, a gente tem que pensar os passos, né, que precisam, né? Isso é muito importante. E aí, uma dica que eu dou é a importância do storytelling. Porque por mais que a gente tenha uma história fantástica, e eu acredito que muitas pessoas têm histórias muito mais incríveis que eu, e que acabaram não passando porque às vezes não conseguiram verbalizar ou envolver, né, o entrevistador, né, o avaliador, na história da pessoa. Então, saber contar a história, eu diria que é tão importante quanto ter uma história bacana para contar, sabe? E aí eu dou algumas dicas, por exemplo, como Jornada do Herói, Método STAR, então que você precisa realmente criar um raciocínio
porque a pessoa que vai escutar a sua história, ela não sabe nada. Então, você precisa de uma forma simples e eficiente, digamos assim, criar ganchos, né, que realmente engajem a pessoa para querer saber mais, né? E, enfim, ter continuidade, a pessoa ficar envolvida mesmo. Com certeza, Suzana. E você acha que o jeito que você contou a história teve outro passo que foi para a entrevista, né? Você sentiu Sim. que foi uma coisa simples? Você estava nervosa? Como que foi essa parte para você? Certo, nossa, gente, eu tava tremendo na base, eu não tava nervosa, eu tava muito nervosa. Por quê? Porque quem nos entrevista é, assim, pessoas extremamente competentes, conhecidas, famosas, referências. Então você fica Até eu já estou ficando pensando, nervosa escutando tudo isso. o que que eu tô fazendo aqui? Eu só pensava isso, sabe? Gente, Todo o que mundo que se pergunta aconteceu? isso, por que eu? Tipo, Exatamente, eu falei, pessoas. não é possível, não erraram, não, não, gente, não é possível. O que que eu tô fazendo aqui? Então, assim, a gente não pode falar nomes, mas reitores das maiores universidades do mundo, grandes mulheres e homens de negócio, pessoas de Influentes, né? governo Muito conhecidos. super, muito conhecidas, CEOs. assim, sabe? Exato. Então, foi muito difícil a entrevista, porque eu comecei um pouco assustada, mas aí que tá, né? É importante você ter uma preparação antes da entrevista. Então, eu comecei assustada, mas eu fui me acalmando, porque eu fui lembrando que eu estava preparada. E se eu cheguei aonde eu cheguei, é porque fazia algum sentido. É porque queriam saber a minha história, não é? Então, se ela ia ser boa o suficiente, eu não sabia. Mas eu sabia que eles eram curiosos para saber mais, né? E eu estava lá para contar a minha história. Então eu encarei esse desafio e falei, vamos lá. E aí, quais dicas que eu dou nesse processo? É muito importante que a gente seja muito conciso, porque a entrevista ela dura aproximadamente 20 minutos, se eu não estou enganada. Bem rápido, né? E você escolhe as palavras certas. Então, assim, você não tem muito tempo para pensar as perguntas, são muitas perguntas que te fazem. E a dica que eu dou é que você realmente responda exatamente o que foi perguntado. Não faça rodeio, não faça introdução, não faça, enfim, não traga pensamentos mirabolantes no sentido de que a pessoa ela precisa de vários pressupostos para entender o que você está falando. Não, vá direto ao ponto, use uma linguagem clara, simples, entendeu? E assim, passe muito de você quando você estiver contando. Porque o que que acontece? Eu vejo, assim, muitas pessoas que, tentam falar bonito e aí se enrolam, porque o negócio não é a linguagem, é a sua história que tá contando. Ou pessoas que querem querem ser muito direto ao ponto, mas ao mesmo tempo não passam a personalidade delas, né? Então, às vezes, a pessoa ela quer ser muito cirúrgica, muito precisa, só que ela também não deixa aquela marca pessoal, sabe? Que é você contar do seu jeito. Então, qual que é a minha dica? Treine muito na frente do espelho, peça feedback de amigos, de familiares, de repente pessoas que conhecem mais ou menos a sua história, para que você tenha diversos pontos de vista e fale, bom, acho que agora eu consigo, né? Você treina algumas perguntas que você acha que podem aparecer, e é isso, muito treino. Nossa, mas é um processo que exige muito autoconhecimento, né, Suzana? Porque não adianta, gente, você ir lá só para mencionar o seu currículo e tudo que você fez. Não é isso. Eles querem entender muito mais sobre a sua personalidade, sobre muitos processos seletivos também tem essa coisa de jogar situações e querer entender o que você faria, para entender um pouco do seu jogo de cintura, da sua capacidade de trabalhar em equipe. Tudo isso é muito importante. Porque a maioria das empresas e instituições pensam assim: a parte técnica a gente treina, mas a personalidade daquela pessoa a gente não tem como mudar. Então, tudo isso é muito importante para ser pensado, né?
E, Suzana, Uhum. depois da entrevista, o que que eles solicitaram de você? Teve alguma documentação, alguma burocracia? Sim, então é muito importante, né, que siga alguns procedimentos no site, né, atender todos os pré-requisitos que são facilmente encontrados lá, mas Vou eles deixar o pedem site aqui, tá, pessoal? Vocês vão ter acesso ao site dessa bolsa para entender mais depois que assistir toda a entrevista. isso. Eles pedem algumas documentações, né, como por exemplo o seu diploma, seu histórico escolar, e aí eu gostaria de fazer um adendo que as notas não devem ser um impedimento para você, sabe? Você não precisa ser o primeiro da turma para aplicar. Tá? De novo, foi o que a Janaína falou. Existem muitas outras habilidades que são mais importantes do que se você foi bem em uma prova, né? Eu acredito muito na teoria das múltiplas inteligências do Gardner, né? Que é enfim, uma figura super importante em Harvard. E ele fala que existem 9 tipos de inteligência e cada pessoa tem um conjunto único. Então, assim, a lógico-matemática, que digamos assim é a mais valorizada nas escolas, né? Que é você ter um pensamento lógico, você ir bem nas provas não é a mais valorizada em programas que querem formar líderes, entendeu? Porque eles valorizam esse conjunto único que você tem, e cada pessoa tem um conjunto único. Existem muitas outras inteligências, vale a pena ir atrás dessa teoria. E então, essa é a primeira dica que eu dou, né? A segunda dica que eu dou é que tem a documentação, tem o histórico, tem a prova de inglês. Então, tem o IELTS ou o TOEFL, né? Tem uma nota mínima, mas também não é, enfim, não precisa Mais gabaritar o importante, né? exame. Também acho que não é. Exato. Exato. E outra coisa, gente, eu acho que vale muito a pena a gente tirar todos os bloqueios mentais que a gente cria sobre exames de proficiência. Então, muita gente fala, Suzana, mas eu não tenho dinheiro para pagar aula particular. Gente, eu estudei sozinha. Não estou dizendo que é fácil estudar sozinha, né? Cada um tem, enfim, um nível. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é que tem muitos recursos online gratuitos disponíveis. Muitos canais no YouTube que fazem O próprio simulação de site, entrevista. Suzana, das instituições, das Exato. provas, eles dão material gratuito, eles fazem Uhum. exame lá virtual, instantâneo, que vocês podem ir testando, tem muito recurso. Eu Exato. acho que você tem que ter muita Exatamente. disciplina, isso é Tem importante. que ter disciplina, é verdade, com certeza. E assim, trabalhava junto, estudava para prova, cuidava da minha ONG, tudo isso. Então, assim, gente, é super possível. Ela não para, Aí gente, é assim que você tem que ter, entendeu? É a questão produtivo. é a gente também saber gerenciar o tempo, né? Super, super importante também. Mas é isso. Muito obrigada, Suzana, por compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui com a gente. Eu tenho certeza que Prazer esse vídeo enorme. vai ajudar muitas pessoas que querem não só tentar a mesma bolsa que você tentou, porque ela abre todo ano, é uma bolsa de super credibilidade. Ela é completa, né? Você recebeu passagem, Sim. todos os auxílios. Tudo, tudo. Não tive gasto com praticamente nada, assim, né? A gente, enfim, contando um pouquinho sobre a experiência no college, hoje eu tô em quarentena, né? Mas, assim, chegando no college, lá é o mesmo lugar que a gente tem aula, tem a residência, né? Então, cada um tem um quarto individual, as refeições também. São, né, oferecidas no college, exatamente. Então, realmente, você não precisa se preocupar, né? Gasto não é uma coisa que você precisa se preocupar com essa bolsa. Por isso, ela é tão incrível também. Além, claro, de você ter aula simplesmente com os professores enfim, mais requisitados de Harvard, Yale, da própria Tsinghua, que muita gente no Brasil não conhece, mas é a melhor universidade da Ásia. A gente brinca que é a Harvard chinesa. Então, ela é muito conceituada. Se você fala aqui na China, que você estuda na Tsinghua, as pessoas, elas te tratam como um deus. Por quê? Não juro, não estou exagerando. Porque é muito É difícil um muito chinês difícil. conseguir entrar em uma universidade como essa, a Tsinghua, né, a mais requisitada. Então, assim, gente, é uma universidade fantástica, né, que cada vez mais está sendo conhecida no Ocidente, mas aqui no Oriente é incrível. E tem essa bolsa que é 100%. Então, assim, vale muito a pena aplicar, viu?
E me sigam no Instagram, porque Vou deixar eu o Instagram vou dela aqui começar a na tela, gravar. pessoal. Exatamente, saindo dessa quarentena, eu vou gravar tudo sobre China para vocês, dar várias dicas. Então me sigam lá, que eu vou produzir muito conteúdo legal. Muito obrigada pela sua participação aqui, Suzana, muito mesmo. Eu tenho certeza que vão ser dicas Isso, um super prazer. valiosas para quem está querendo tentar essa trajetória. Acho que você explicou muito sobre o processo do application, sobre a trajetória anterior ao application, que ela precisa começar cedo. Eu falo muito sobre isso no meu conteúdo. A importância de você dar vários passos para depois ter uma história para contar, porque essa preparação não começa só no dia que você decide tentar uma bolsa. E assim, tenho certeza que você vai impactar muitas vidas através desse vídeo, tá bom, querida? Ai, Muito tomara que assim obrigada seja. por isso tudo. Muito Obrigada, obrigada Jana. por dedicar seu tempo a ajudar tantas Que pessoas. isso, um E prazer. desejo uma experiência incrível para você aí na China. Espero poder encontrar você em breve, tá? Por aí Com pela certeza. Ásia. E vamos continuar essas collabs incríveis para as pessoas que querem estudar fora. É isso, com certeza. Obrigada pela oportunidade, foi ótimo. Eu adoro. Sempre que quiser, estou à disposição. Eu também, estou sempre à disposição lá no seu conteúdo para a gente continuar Valeu. engajando essa causa. E, gente, não esquece, né? Vamos deixar o like aqui, vamos se inscrever no canal, porque vão ter mais convidados assim como a Suzana para trazer novidades para vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo.